A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais uma semana que Ele cuidou de nós, Ele nos trouxe até aqui com saúde, a sua fidelidade está sobre nós, a sua bondade, né? Nos acompanha todos os dias. Na palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 4, a visão de João do trono de Deus, ele relata que os quatro seres viventes proclamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E também os 24 anciãos adorando e proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor juntos, então. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos, bom dia a todos. É com muita alegria que nós mais uma vez estaremos estudando a bendita e eterna palavra do Senhor. Bom é começar o dia cantando, louvando e glorificando o nosso Deus, a qual nós já fizemos, e agora nós vamos falar com Deus, pedindo a Ele a direção, para que Ele nos instrua nesta manhã, essa manhã gostosa de domingo, e que assim possamos também ouvir aquilo que Ele já de antemão preparou, segundo a tua bendita e eterna, preciosa palavra do Senhor. Então vamos orar nesse instante, pedindo a direção do Senhor, e logo em seguida vamos aprender aquilo que Deus tem determinado em tua palavra. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por mais uma manhã, Deus, por nos abençoar, por nos fortalecer, ó Pai amado, e Deus, por nos santificar, Pai, a cada dia, nos instruindo de acordo com a tua palavra, nos dando, Deus, entendimento, segundo, Deus, a ação do teu Santo Espírito,
Então nós pedimos, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã de domingo, e que assim o Senhor possa nos fortalecer nesta manhã, alimentando-nos com a tua bendita e eterna palavra, por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Como eu falei, né, é com muita alegria, e alegria misturada com certo temor em poder ensinar a palavra do Senhor. Sabemos que nos pesa, né, a responsabilidade de ensinar sempre a verdade. Nós, da Igreja Batista Esperança, e assim como todas as igrejas que são sérias em seus ensinos, tem esse amor e preocupação, né, com o ensino da verdade, não querendo que as pessoas se percam, mas que elas entendam a palavra de Deus, sejam salvas. Por isso nós temos essa grande responsabilidade. O próprio Tiago fala, capítulo 3, versículo 1, né, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Então, pesa essa grande responsabilidade naqueles que amam a palavra de Deus, que gostam do ensino da palavra de Deus, mas que tem que não só se preparar espiritualmente, mas ser exemplo, né, ser pessoas que vivam a palavra do Senhor, né, e que de fato buscam sempre conhecimento no Espírito Santo, para que assim possa dar um bom ensino. Nós vimos que Timóteo 3,16 fala, não sei se primeiro ou segundo Timóteo 3,16 fala, né, que toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então não é coisa que nós falamos de nós mesmos, não é ensino nosso, mas ensino da palavra do Senhor. Então por isso a seriedade no ensino da palavra de Deus. Nós hoje recebemos a iluminação do Santo Espírito para compreender os ensinos da palavra de Deus, né? Os escritores da palavra do Senhor, eles foram inspirados, escreveram essa verdade, e hoje nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor. Por isso que nós sempre iniciamos com uma oração, pedimos sempre a direção de Deus para darmos o melhor ensino. Nós estamos estudando o capítulo 9 de Romanos. Nós vimos na primeira aula algumas questões. Como eu falei, nós temos uma série de 4 questões. Nós já vimos a primeira no domingo passado e estaremos dando continuidade na segunda questão. Antes de começar e entrar nessa segunda questão, eu queria fazer assim, um rápido resumo, né, para aqueles que nos acompanham. Né, nós ficamos uma semana sem poder se ver, né, e estudar, dar continuidade no ensino, era uma vez por semana. Então algumas coisas acabam caindo no esquecimento. Então a gente faz um resumo sempre para poder continuar na aula seguinte. Nós vimos que Israel não reconheceu a Cristo, rejeitou a Cristo. Então a grande pergunta é, por que Israel rejeitou a Cristo? Por que não reconheceu a Cristo? E aí, a primeira das perguntas da qual nós vimos é, teria Deus falhado na sua promessa? Então essa seria a série das 4 perguntas. Nós veremos, já vimos essa, vamos dar uma revisão e veremos a segunda questão. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 9 de Romanos, a partir do verso 1. Nós já lemos até o verso 18, mas não deu para explicar todo o texto. Nós explicamos até o versículo 13. Então vou dar um resumo aqui até o verso 13 e aí vamos dar continuidade do verso 14 em diante. Versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha que interessante. Digo a verdade em Cristo. Né? Então Paulo também, assim como nós, tinha essa preocupação de sempre ensinar a verdade. Né? Então ele, não a verdade nele em si, mas em Cristo. Assim como nós ensinamos a verdade não em nós, mas naquilo que Deus nos diz em sua palavra. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus diz em tua palavra. E ele fala, trago comigo, testemunhando com a mente do Espírito Santo. Como eu falei, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta aos romanos, e nós hoje
pela iluminação do seu Espírito, vamos tentar entender aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer. Então ele fala lá, olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então, esse sentimento que ele tinha para com o seu povo, que rejeitou a Cristo, era um sentimento verdadeiro. Ele não estava mentindo a respeito daquilo que estava sentindo. Ele sentia essa grande dor por saber que o povo escolhido, o povo que Deus andou, que Deus cuidou, que Deus abençoou, que Deus escolheu, que Deus separou, havia rejeitado a Cristo. Nós também temos essa incessante dor quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas a qual amamos, e essas pessoas insistem ainda em rejeitar a Cristo, rejeitar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, não dando a nós ouvido nem ouvido à palavra do Senhor. Para quem tem acompanhado a leitura do presente diário, na quinta-feira, nessa quinta-feira passada, o texto foi bem interessante de Isaías 55, se não me engano, que fala: buscai a Deus enquanto se pode achar. E as pessoas não têm buscado a Deus como deveria buscar. Como eu falei, buscam tantos recursos, mas não buscam auxílio no Senhor, aquele que é o único pela qual nós possamos ser salvos. Então, o apóstolo Paulo tinha essa imensa dor no coração, e nós carregamos conosco também essa mesma dor. Por quê? Versículo 3: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se é para confiar na carne, se é para confiar por ser descendente de Israel, eu muito mais. Ou seja, por que eu faria inimizade com os meus compatriotas, com os meus irmãos, com os meus familiares, se eu não soubesse que Cristo é o único caminho? Por que eu aceitaria sofrer por Cristo, ser perseguido por vocês, meus compatriotas, se Cristo não fosse a verdade? Porque se fosse para confiar na carne, eu tenho muito mais direito nisso do que tantos outros. Ele fala isso em Filipenses, capítulo 3. Abre a sua Bíblia, capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Quais mesmas coisas? Ele vai explicar no verso seguinte. Mas só para você entender, ele já falou esse assunto no livro de Gálatas, esse mesmo assunto a respeito da circuncisão, e aqui ele está ressaltando, está falando mais uma vez para que os convertidos em Cristo entendessem a importância e compreendesse o significado da circuncisão. Versículo 2: acautelai-vos dos cães. E essa questão dos cães aqui, para o judeu, era aquele cão selvagem, aquele cão carnívoro, que gosta da confusão, que gosta de viver na carne, viver na bagunça. E os próprios judeus chamavam os gentios de cães. Então, para o judeu, essa é uma ofensa muito grande, é uma ofensa terrível. Não podia chamar-se um judeu de cão, mas ele chamava os gentios. O interessante é que aqui o apóstolo Paulo fala dos judeus, não dos judeus em si, mas daqueles judeus, entre aspas, convertidos, que queria trazer os judeus chamados judaizantes, ou seja, queria trazer as leis judaicas para o meio da igreja. Ou seja, você aceita Cristo, você é salvo, só que para você continuar sendo salvo, você tem que se circuncidar, senão você não pertence ou não pode pertencer à igreja. Então é isso que ele estava ensinando. Cristo salva, mas não pode deixar de cumprir esse preceito da lei. Então ele fala, acautelai-vos desses cães. Aí vai dizer mais, acautelai-vos da falsa circuncisão. Desculpa, um pouquinho antes aqui, acautelai-vos dos maus obreiros. E hoje existe bastante isso, pessoas que
mal intencionada e que não tem compromisso nenhum com a verdade do Senhor. Acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Que a circuncisão ela não é apenas na carne, ou seja, ela é no coração, como o apóstolo Paulo já falou, né, nos capítulos anteriores a Romanos. Nós também já vimos isso na semana passada. Mas nós somos circuncidados, ou seja, o que era circuncisão? Era uma aliança de Deus com o seu povo, que todo menino, após o 8º dia, ele era circuncidado para mostrar que ele pertencia àquela nação. Então era uma aliança perpétua e que hoje não há necessidade de você fazer isso na carne, né? E sim, você é circuncidado, ou seja, você pertence a Cristo, pertence a Deus, porque você foi circuncidado no coração. Nós, ainda no versículo 3, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Né? Versículo 4, bem que podíamos confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai explicar por que ele poderia confiar muito mais do que qualquer um. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus e hebreu, quanto à lei, fariseu. Ou seja, ele não era um mero leitor da lei, ele era um profundo conhecedor da lei. Então ele conhecia bastante a lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? Olha as características de Paulo. Mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo isso que eu valorizava bastante, que tinha maior valor, eu as considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as quais considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, confirmando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá no capítulo, voltando lá para Romanos, né, no capítulo 3, ou seja, se vocês podem confiar na carne, muito mais eu, né, porque eu também pertenço na carne a essa nação. Há muitas pessoas, eu também falei um pouquinho sobre isso, que confia apenas e tão somente naquilo que elas podem fazer ou fazem. Por exemplo, as boas obras. Nós fazemos as boas obras? Claro que fazemos. Não para ter algo, mas porque temos algo maior do que as obras, que é a salvação. E essas pessoas falam assim, mas eu tenho um coração bom, nunca matei, nunca roubei, né? Faço bondade, caridade para as pessoas, e elas acham que só isso é o suficiente para ter o céu. E não é só isso, ou seja, há algo muito maior e que precisa ser entendido, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, versículo 4, são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas e também dele o descendente, o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Deus, o apóstolo Paulo, né, fala dessa incompreensão, porque esse mesmo povo a qual pertence todas essas bênçãos havia rejeitado a Cristo, como João 1,11 fala, né, o Evangelho de João 1,11 diz, veio para o que eram seus, mas os seus os rejeitaram. E aí nós temos a bênção do versículo 12, que cabe a nós, que o aceitamos, que diz,
mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem tornados feitos filhos de Deus. Então nós, hoje, a qual antes não pertencíamos a Deus, éramos estranhos à aliança, não conhecíamos a Deus, nós fomos inseridos nessa grandiosa família e hoje, né, fazemos parte dela. Então, por isso que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele nos insere, né, nessa grandiosa família, pertencendo hoje a essa grande Israel, que é a Igreja de Cristo. Então, vamos lá. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E essa é a grande verdade, a qual nesse texto faz parte, né, da primeira questão. Né, Deus falhou? A resposta de versículo 6 é bem clara. Não pensemos nós que Deus tenha falhado, né, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Você fala, mas como assim? Como a pessoa nasce em Israel, pertence à nação e não é Israel? Né? Então é essa a grande questão. E para ser explicado esse texto, o apóstolo Paulo deixa implícito aqui que só pode haver duas Israel. Como duas Israel? A Israel como nação e a Israel como a Israel espiritual, a Israel celestial. Né? Para quem gosta de estudar a palavra de Deus, e tem algumas curiosidades, né? Sempre vai lá e pesquisa algumas coisas. Se você pegar e voltar toda a história do povo de Israel, você vai ver que Deus faz várias promessas, né, para o seu povo. E existem algumas promessas que elas são específicas para a nação de Israel, para o povo de Israel. E existem algumas promessas que ela tem uma duplicidade, ou seja, ela acontece em um âmbito maior, ou seja, não é só uma promessa terrena, mas ela representa algo maior, algo celestial, algo espiritual. Por exemplo, assim, Deus prometeu a terra ao povo. Ele cumpriu essa promessa? Cumpriu. O povo está lá, habita numa terra que é deles. Só que essa mesma terra, essa mesma Canaã a qual eles habitam, ela representava uma Canaã celestial, uma Canaã maior do que hoje a terrena. E há pessoas que se contentam, às vezes, apenas com a promessa terrena e não buscam algo maior em sua vida. Há promessas de Deus para essa vida, mas há uma promessa maior para as nossas vidas e muitas pessoas apenas contentam-se com migalhas, né, com coisas mesquinhas, com coisas poucas e não atentam-se para algo maior do que o que nós temos dessa terra. Então, não pensemos nós que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Essa promessa da qual Deus fez, ela se cumpriu na Israel espiritual. Né? Então, houve Israel como nação e a Israel espiritual. Então Deus não deixou de cumprir a promessa, mas Ele cumpriu essa promessa na nação da Israel espiritual. Por isso que ele vai falar aqui, vamos lá, continuando a leitura, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são de fato filhos de Abraão. Né? Nós vimos que na semana passada, filho de peixe não é peixinho, assim, né? Filho de crente não é crentinho, ou seja, você pertencer a uma denominação, a uma determinada igreja, não faz de você um cristão se você não, primeiro, exercer a fé em Cristo. Segundo, se você não renunciar àquilo que você é para viver aquilo que Deus quer que você seja. Se você não deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Se você pertence a uma igreja, mas não cumpre os preceitos de Deus, então você só é apenas um seguidor de uma igreja e você não pertence de fato a algo maior, né, que é a igreja no seu âmbito espiritual. Então, nem todos que são de Israel pertencem a essa promessa, essa descendência celestial. Versículo 8. Isto é,
Estes filhos de Deus são os da própria, não são propriamente os da carne, mas deve ser considerado como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obra, mas por aquele que os chama. Já fora dito: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, eu quero dar uma parada aqui nesse texto para a gente entender um pouquinho desses personagens que agora aparecem aqui. Nós vemos Sara, nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, Esaú, Rebeca, né? Então, o que tudo isso quer dizer? E aí o texto que fala lá com relação à eleição. O tema da mensagem que nós estamos estudando, né, do capítulo 9, é a soberania de Deus. Né? Então Deus, ele é soberano em suas escolhas, naquilo que ele determina na sua palavra, naquilo que ele fala, e isso é inquestionável. Né? Deus, ele é soberano em tudo aquilo que ele faz. E com relação à escolha, né, é essa a grande questão que nós vamos tentar entender. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho para entender essa questão desses personagens que aqui é citado. Quando nós voltamos lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus havia chamado Abraão e feito a Abraão uma grande promessa. Vamos lá, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha que promessa: uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, que promessa bendita Deus fez a Abraão: sai da tua terra, vai para um lugar, né? Ou seja, esse lugar Abraão não conhecia, e ele nem mesmo questionou: para onde é que eu vou, para onde o Senhor vai me levar. Ele simplesmente creu, pegou sua família e partiu, né, para esse determinado lugar. E aí é que está o grande X da questão. Deus havia feito uma promessa a Abraão, só que, assim, nós, seres humanos, né, somos engraçados, né, somos imediatistas, ou seja, quando nós recebemos uma promessa, nós queremos que essa promessa se cumpra imediato. Promete algo a uma criança, ela vai lembrar sempre, né, quando você não deixar de cumprir a promessa que você fez. Então, nós, os seres humanos, temos esse mal em nós, ou seja, queremos algo de imediato. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo que Deus tem para nós temos que respeitar, temos que esperar isso. Às vezes nós ficamos ansiosos, né, com as coisas que não acontecem da forma que nós queremos, mas mesmo assim devemos descansar no Senhor. O pastor pregou na quarta-feira passada, e ele leu aquele texto, né, de Salmos, né, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então muitas vezes nós temos que aquietar e deixar Deus ser Deus e cumprir em nós, né, as suas promessas. E Abraão, conhecido como o pai da fé hoje, né, mas para que ele chegasse a ser o pai da fé, né, nós vemos que ele passou por algumas coisas, ele tomou algumas decisões erradas, não se sabe por que ele tomou essa decisão, e isso fez com que gerasse algumas dificuldades nesse tempo. Então, nós leremos com a nossa irmã Laís o capítulo 15 de Gênesis também,
a partir do verso 1 até o verso 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Que verdade, né? Que bendita e preciosa verdade. Olha lá, vamos ver, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Né? Então ele questiona com Deus essa questão. Você me chamou, tirou lá da terra dos meus pais, me mandou e eu cumpri, né, a ordem sua, o mandamento seu. Fui até a terra que você pediu, você me abençoou, mas e essas bênçãos? Para quem será? Para quem, se eu não tenho descendente, para quem que eu vou deixar essas bênçãos? Disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Né? Deus falou para Abraão que ele seria, que faria dele uma multidão de nações, né? Uma nação numerosa, só que ele até agora estava sem descendente. E o que aconteceu com a promessa de Deus? Versículo 4. A isto respondeu-lhe logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu descendente, mas aquele que será gerado de ti. Esse será o teu descendente. Versículo 5. Então conduziu até afora e disse: Olhe para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Olha que Deus fantástico, né? Ele nos leva, nos desafia a responder uma questão como essa. Olhe para o céu, veja quantas estrelas há, quantos nós podemos não só contar a quantidade de estrelas, mas classificar cada um, e Deus conhece cada uma pelo seu nome. Né? Conta as estrelas, se é que tu podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E hoje, nós, pela graça bendita do Senhor, fazemos parte dessa família, dessa promessa. Nós fomos, como eu falei, nós somos inseridos, colocados nessa família bendita pela fé, e nós pertencemos, né, a essa família a qual Deus tem abençoado. Então essa é uma bendita verdade. Então Deus havia prometido a ele, aqui ele questiona a Deus sobre essa promessa, Deus fala: não, tenha paciência, vai nascer um varão de ti, e dele será o teu descendente, dele será a promessa. Mas aí, né, a impaciência, né, a falta de, talvez, faltou um pouquinho de fé em Abraão, o pai da fé, né, isso nos leva a refletir algumas vezes. O que fez Abraão? Ali no capítulo 16, versículo 1, disse: ora, Sarai, né, aqui o nome dela ainda não tinha sido mudado, mulher de Abraão, também o nome não tinha sido mudado, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor nem
me tem impedido de dar à luz filho. Tomai, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Isso era algo comum na época de Abraão, né? Então eles não viam problema nisso. Aí, né, o apóstolo Abraão vê, né, esse meio e fala, tá aí, né, se Deus me prometeu que eu daria um filho, você não pode me dar o filho, então ele falou que eu gerei um filho, então deixa que eu vou lá e gero um filho, e acabou tomando essa errada decisão. Daí nasceu o primogênito de Abraão, né? Nasceu não da sua esposa, mas da sua escrava. Mas era assim que Deus queria fazer? Né? Era essa forma que Deus queria trabalhar? Deus havia prometido que daria dele um descendente. E aí ele vai até a sua esposa e fala, daqui a um ano eu virei até ti e você terá um filho. Naquele instante, Sara ficou meio duvidosa, né? Riu, não na presença de Deus, né? Mas Deus percebeu, por ser onisciente. Ela fala, como pode ser eu, já avançado em idade, ter o prazer de poder gerar um filho? E meu esposo também já sendo avançado em idade. Mas Deus assim o fez. E ele gerou a Isaac. Aí nós temos essas duas figuras, a qual o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Ele cita as duas esposas, como nós estamos vendo aí no gráfico, né? Eu fiz aqui um fluxograma, nós vemos Abraão, vemos Sara e Agar, e aí os dois filhos a qual cada uma gerou. Agar gerou Ismael e Sara gera Isaac, né? Então ele tem esses dois personagens. E aí, desses personagens, nós vamos ver no gráfico seguinte, nós não vamos ler o texto que está aqui sendo colocado, aí você vê um outro fluxograma que eu fiz aqui, nós temos Abraão, de Abraão nasceu o primogênito que era Ismael. Ismael também teve, uma curiosidade aqui, teve 12 tribos, né, teve 12 filhos, você vai ver isso em Gênesis 25, a partir do verso 13 e 15, né, você vai ver essa geração. Aí nós temos, depois, com a esposa de Abraão, ele tem Isaac, aí Isaac, né, conhece sua esposa Rebeca, e com ele tem Esaú e Jacó. Ainda falando a respeito de Abraão, vamos voltar lá para Romanos capítulo 9, voltando à leitura. Então nós vimos aí, né, Abraão, não se sabe por que ele toma essa errada decisão de tomar a sua serva, a serva da sua esposa, e gerar nela um filho, mas Deus havia prometido que não era esse o filho da promessa, e sim aquele que seria gerado de sua esposa. E aí, consequentemente, isso criou, né, daqui a pouco nós vamos também entrar um pouquinho mais nessa questão, acabou gerando alguns conflitos com essa errada decisão de Abraão. Mas, voltando lá, capítulo 9. Então ele vai dizer lá, porque a promessa, versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terei um filho. Então, o filho a promessa não viria da descendência de Ismael, né, a qual, mesmo sendo filho de Abraão, mas viria, né, da promessa que nasceria de Sara. Então, Sara, quando, né, chegou o tempo, ela gerou ao seu filho, chamado filho da promessa. Versículo 10. E não somente ela, mas também Rebeca, daqui a pouco nós vamos também entrar nessa questão, ao conceder de um só Isaque, nosso pai, e ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Então, né, voltando ali para o nosso quadro, você vê ali, nós vimos Abraão, Sara, Agar, e agora nós vamos ver, tá aqui os textos, né, eu não coloquei para ser lido aqui, mas você pode também anotar e ler, né, em um tempo que você achar necessário, ou guardar para ler posteriormente. Então, Abraão gera
né, 2 filhos, Isaac e Ismael. De Ismael também nasce 12 tribos. Também o texto está ali, capítulo 25, né, a partir do verso 13 e 15. Ele gera 12 filhos, mas não era essa geração. Por isso que o apóstolo Paulo fala de todas as famílias da terra, todas as gerações que havia na terra, foi Israel que foi escolhido. E por que Deus escolheu a Israel e não a geração de Ismael? Essa, né, é uma das grandes questões. E Deus, como eu falei, o tema da mensagem é a soberania de Deus, né? Então Deus, em sua soberania, né, e também presciência, nós vamos também ver mais daqui a pouco sobre isso, ele toma essa preciosa decisão. Então, de Isaac nasce Esaú e nasce Jacó, e aí vem aquele texto que nós lemos, né, do verso 13, que diz: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí é que nós entramos na nossa pergunta de hoje, né, do estudo de hoje. Deus foi injusto? Aí, versículo 14 fala: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo logo responde: de modo algum, mas vamos entender por que essa questão. É a questão da escolha. Por exemplo, Abraão teve Isaac e teve Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Então, em uma ordem natural, né, seria justo que Ismael fosse escolhido e dele descendesse o Cristo, dele fosse a geração eleita. E por que Ismael não? Ele não era filho de Abraão? Por que foi Isaac escolhido? Né? Como eu falei, primeiro, pela soberania de Deus, e segundo, claro, Deus ele é onisciente, ele, né, conhece todas as coisas, né, e ele, pela sua presciência, também nós vamos ler daqui a pouco esse texto, ele é quem toma as suas decisões de acordo com aquilo que ele já sabe que vai acontecer. Aí que entra o segundo personagem, né, Jacó e Esaú. Diferente no caso de Sara e Agar, que eram 2 filhos nascidos do mesmo pai, porém de mães diferentes, né? Então, nesse caso, ficaria fácil, né, tomar uma decisão, porque Deus havia prometido que, né, descenderia de Sara. Né? Deus fez o filho da promessa da esposa de Abraão, que descenderia, que faria sua descendência, a promessa seria para ele. Mas, e no caso aqui de Esaú e Isaac, né, nós vemos que eles eram gêmeos, e o texto vai dizer ali, versículo 11, e ainda não eram gêmeos nascidos, olha a presciência de Deus, nem tinha praticado o bem ou o mal, ou seja, a questão da escolha de Deus não dependia da obra de cada um, porque eles nem haviam feito obra, não havia nem nascido ainda, para que o propósito quanto à eleição, quanto à escolha de Deus prevalecesse, não por obras, né? Não por obras, mas por aquele que o chama. Então Deus havia chamado Jacó e não Esaú. Né? Como eu falei, sempre as escolhas de Deus, sempre o chamado de Deus é mediante a sua presciência. Nós cremos nisso, que Deus, né, chama, Deus, ele conhece todas as coisas, por isso nós não questionamos quando ele... Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu tenho mais talento que aquela pessoa, eu tenho mais fluidez na palavra do que aquela pessoa, por que ela foi escolhida para falar e não eu? Por que ela faz isso e não eu? Né? E muitas vezes nós não entendemos por que Deus usa, né, algumas pessoas que elas mesmas não se consideram capazes de fazer, e ele capacita essa pessoa para fazer, e não usa aquela pessoa que tem toda a capacidade de fazer. Por quê? Porque, primeiramente, a confiança não tem que estar na pessoa e em si, em Deus. Ou seja, se você pensar comigo, eu estaria dando essa aula hoje se fosse por minha pessoa? Não teria. Ou seja, Deus me capacitou, me chamou para isso. Eu era uma pessoa, e sou, né, uma pessoa que não teria coragem de falar comigo mesmo na frente de um espelho. E hoje eu falo, né,
com a graça, bondade e misericórdia de Deus a todos quantos têm ouvido. Né? Então, se for pensar, eu faria isso? Jamais. Né? Então, esse é o dom a qual Deus faz e chama, né, a quem Ele deseja usar em sua obra. Né? Muitas vezes nós não compreendemos isso aí. Então, é essa a grande questão. Teria sido Deus injusto em suas escolhas? Porque, por direito, Esaú, né, por direito de nascimento, né, por direito da ordem natural das coisas, ele deveria receber a promessa. Era ele que deveria ser o precursor de tudo isso. Era dele que deveria descender Cristo. E por que foi de Jacó? Então aí que está a grande questão. No mesmo caso de Isaac e de Ismael, além das coisas que ficam claras, para você que gosta de história, gosta de estudar, né, bastante a palavra do Senhor, você vai ver que na geração de Ismael, por exemplo, hoje eles são os vizinhos ali, né, de Israel, nação de... me fugiu agora. Bom, daqui a pouco eu lembro e falo para os irmãos. Mas eles andavam ali, eles eram vizinhos ali, né, do povo de Israel, e sempre eles criaram problema para o povo de Deus. Sempre. Então, Deus, em sua presença, sabia que eles criariam um problema, que eles criariam, embora o povo de Deus também, Israel, era um povo que muitas vezes desobedeceu a Deus, mas muito mais a nação de Ismael, né, eles não faziam aquilo que determinava na palavra de Deus, mesmo eles se achando, falando que eu sou filho de Abraão, filho da descendência de Abraão, né, eles criaram muitos problemas para o povo de Deus. Nossa, me fugiu, né, a nação da qual eles pertencem, mas daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar para os amados irmãos. Então, aqui na questão de Esaú, ou seja, se ficaria fácil fazer a escolha na questão de Isaac e de Ismael, e no caso de Esaú e Jacó, como ficaria isso? É a vez da Iara ler o texto do capítulo 25 de Gênesis, do verso 31. Vamos ler a palavra, depois ela vai ler Hebreus, capítulo 12, verso 16. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Isso, né? Olha lá, versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, né? Exagero dele, né? Morrer de fome. Estou a ponto de morrer. De que me proveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então ele tinha todos os direitos, como o primogênito, né? Que ele foi criado, mas foi o primeiro a nascer, e ele não fez muito caso daquilo que ele tinha direito. Simplesmente vendeu por um prato de lentilha. E muitas vezes hoje, quantas pessoas têm trocado a Cristo por mero capricho, por mera coisas sem valor, né, coisas que são insignificantes, trocando o céu por coisas que são mesquinhas, coisas que não valem a pena. Eu, esses dias, aconselhava uma pessoa que me perguntava algumas questões a respeito da sexualidade. E ela dizia assim: por que nós não podemos praticar o sexo antes do casamento? E eu falei: porque essa é uma bênção que Deus deu para os que são casados, ou seja, isso pertence àqueles que querem constituir uma família, que, né, querem casar-se um dia. Então essa é uma bênção de Deus, mas dada apenas para aqueles que irão se casar. Mas ela disse: eu não vou me casar, não quero me casar, por que não praticar agora?
O que isso tem de mal? O que me impede de fazer isso? E aí eu lembro que eu falei com essa pessoa, olha, você trocaria apenas alguns instantes de prazer, ou seja, você trocaria o céu só para ter alguns instantes de prazer que depois geraria para você mais problemas do que, né, coisas boas. Ou seja, hoje nós sabemos que temos várias doenças que são sexualmente transmissíveis, além de um filho inesperado, ou seja, há várias consequências que podia trazer por um ato impensado, né? Por um ato de apenas satisfazer os seus desejos e anseios. Vale a pena trocar o céu? Vale a pena deixar de servir e obedecer a Deus por mero capricho, só para ter uma coisa que você pode ter no tempo certo, no tempo determinado e da maneira correta? E aqueles também que trocam o céu muitas vezes porque não querem deixar os seus pecados, não querem deixar de trair as suas esposas, não querem deixar de parar de beber. Eu conheço um cara que, infelizmente, ele fala sempre isso, né? O inferno é quente, a cerveja é gelada, então é para lá que eu vou, né? O pastor mesmo testemunhou uma vez a respeito de uma pessoa que ele visitou que estava morrendo lá no hospital, e que talvez não houvesse chance dele escapar daquilo. E aí ele falou, olha, os bêbados não irão para o céu. Isso não é o pastor dizendo, mas a palavra de Deus ensina isso. E aí perguntou para esse cara, para onde você quer ir depois dessa vida? E ele falou, quero ir para onde os bêbados vão. Então veja, há pessoas que trocam, assim como Esaú, trocam a bênção de Deus, e Deus, pela sua presciência, ele sabia de tudo isso, né? Como nós vamos ler lá no capítulo 12, versículo 16 de Hebreu. A Yara já leu, só fazer uma releitura. Hebreus 12, 16. Veja. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Agora, com lágrimas, né, embora com lágrimas tivesse buscado a bênção, ou seja, não houve arrependimento em sua vida. Ele foi uma pessoa de dura servir, de coração duro em servir a Cristo, e não foi achado nele local de arrependimento. Então, por que Jacó e não Esaú? Nós vemos que Jacó, por tudo que ele foi, ele não foi melhor do que Esaú, mas houve nele arrependimento, houve nele renúncia, houve nele entrega a Deus, e ele andou com Deus e cumpriu os seus propósitos. Então, Deus, né, ele conhece todas as coisas. Então, mediante a isso, nós vamos ler alguns textos, né? Quero convidar o Natan, juntamente com a minha esposa, que fará a leitura de 2 textos também já preparado para esta manhã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Deus conhece todas as coisas pela sua presciência. Interessante que ele deseja, como foi lido, né, que todos sejam salvos. Ele desejava que Esaú se salvasse, só que Esaú não houve arrependimento em seu coração. Então, por que Deus faz a escolha? A injustiça da parte de Deus, né, é essa a grande questão. Voltando lá para Romanos, né, Deus ele não é injusto em suas decisões, né? Ele sabe antes mesmo que nós de todas as coisas. E aí, mediante o seu pré-conhecimento, é que ele toma as suas decisões, sendo soberano naquilo que ele determina. Então, vamos lá. Romanos capítulo 14,
ele vai perguntar: a justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Então, essa é a bendita e eterna palavra do Senhor. Vamos ler com João. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então é sobre esse texto ao qual o apóstolo Paulo está citando, né? Terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. Então olha que interessante, né, quando você lê esse texto, né, e olha a diferença de você escolher andar com Cristo, andar com Deus, de colocar Deus à frente de todas as coisas, né? É muito interessante isso. Ele diz assim, versículo 17: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. O que ele foi dito? Se você voltar um pouquinho no texto anterior, versículo 16, ele vai dizer assim: pois como se há de saber que achamos graça diante dos teus olhos e ao teu povo? Então há uma pergunta que Moisés fala, pergunta a Deus: não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os da terra? E olha, botando mais um pouquinho, versículo 15, olha o que ele diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, então não nos faça subir deste lugar. Ou seja, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir deste lugar, né? E isso é o que nós devemos fazer. Devemos andar com Deus, colocando sempre Deus à nossa frente. Quando você olha para Mateus 6,33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e aí sim todas as coisas serão acrescentadas. Agora, quando você busca primeiro essas coisas e coloca Deus em último lugar, aí as chances de você errar é muito maior. Ou seja, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem quer que eu compadeça. Então é esse texto que o apóstolo Paulo usa lá, né, atrás, no livro de Romanos. E uma coisa interessante aqui, né, a ousadia de Moisés, né, ele pede para que veja Deus face a face. E quando você olha para João, você vê que ninguém que tenha visto Deus viveu para contar como Deus é. E Moisés fala: quero, Senhor, ver o Senhor face a face. Deus fala: olha, você não me vai ver face a face, mas vai me ver pelas costas. Ou seja, porque terei misericórdia de quem quer ter misericórdia. Nesse caso, Moisés deveria ter morrido aqui, e não morreu. Deus, por sua bondade e misericórdia, preservou a vida de Moisés e ainda permitiu que ele visse um pouco da sua glória, né? Que Deus fantástico é esse, né? Então, tenho misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. O que vem a ser, né, essa misericórdia, bondade do nosso Senhor? Então nós vamos aí entrar no nosso próximo quadro: misericórdia, né, seguido de justiça. O que vem a ser essa misericórdia, né, essa misericórdia?
Deus, eu peguei e separei aqui, olha só, quando ele fala ali, terei compaixão de que me aprove ter compaixão, ou seja, o aprove aqui de que ele quer ter compaixão, e o versículo fala primeiro nessa questão, né? A misericórdia é usada uma expressão que significa ter compaixão, ou seja, de coração, de sentimento, de um profundo mover de Deus a uma ação em nosso favor. Então isso significa ter compaixão, isso significa ter misericórdia. A expressão denota uma identificação de Deus com a nossa miséria, com aquilo que nós somos, e que brota no mais íntimo do seu coração, santo e benigno. Logo podemos entender que o Senhor sente a nossa miséria de modo real e, mediante a isso, Ele busca, né, agir em nosso favor. Então, essa é a expressão da palavra misericórdia ou compaixão, ou seja, por Deus ter nos conhecer como Ele nos conhece e ter esse grande amor para conosco, é que Ele tem misericórdia de nós, né? Então, que Deus bendito é esse, né? Nós louvamos, nós adoramos, nós bendizemos a Deus porque Ele age para conosco de acordo com a sua misericórdia, né? Então, é esse Deus bendito, é esse Deus maravilhoso a qual nós servimos, amamos, glorificamos, né? Que Deus eterno e maravilhoso. E agora, para finalizar, estamos já chegando ao fim dessa nossa aula, então nós vamos ver ali que interessante. Isso é misericórdia de Deus. Voltando lá para o texto de Romanos 9, ele vai dizer lá, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. De quem Deus quer ter misericórdia? De quem Deus quer ter compaixão? Nós vemos que, se você ler capítulo 33 de Ezequiel, como capítulo 18 de Ezequiel, fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Também acabamos de ler também um texto de 2 Timóteo, né, que fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento de Deus. Então, de quem quer Deus ter misericórdia? A grande questão é isso que nós vamos para finalizar. Então vamos lá. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, como nós vimos lá a questão de Jacó e de Esaú, não dependia de quem corre, de quem quer, mas Deus escolheu a Jacó, até porque, como nós vimos, né, ele sabia que não haveria arrependimento no coração de Esaú, né, mesmo ele tendo misericórdia, mesmo ele tendo compaixão de Esaú, mesmo dando todas as chances para Esaú, assim como Judas teve a sua chance, andou por 3 anos com Cristo e não se arrependeu, assim como tantas pessoas vai para uma igreja, andam, né, tem anos, né, frequentando uma igreja e não tomam uma decisão de andar com Cristo, não, né, às vezes demora, às vezes toma essa decisão no último instante da sua vida, às vezes não chega nem a tomar essa decisão, né? Então, Deus tem misericórdia de todos, mas as pessoas continuam agindo como se Deus não amasse, como se Deus não tivesse essa preocupação com ela. Versículo 17. Porque a Escritura diz, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, né? Aqui falando a respeito de Faraó, né? Porque a Escritura diz a Faraó, para isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, né, Deus mostrando aqui também a sua soberania com relação àqueles que resolvem em seu coração não querer seguir a Deus, querer contrariar aquilo que Ele Deus, e consequentemente receberão em si a punição devida. Nós vemos no início do capítulo de Romanos, né, vamos
só para dar uma recordada, Romanos 1, a partir do verso 18, ele fala: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, ou seja, conhece a verdade, sabe que Deus existe, prefere negar essa existência de Deus pela injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha que Deus bondoso. Mesmo as pessoas desacreditando, mesmo as pessoas não querendo crer que Ele é o Senhor, Ele se faz conhecido por aqueles que rejeitam. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram por Ele criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não há desculpa para dizer: não sabia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a sua imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Você quer fazer isso que está no seu coração? Então, faça o que está no seu coração. Ou seja, Deus, mesmo querendo salvá-lo, mesmo querendo dar a eles a chance de eles se arrependerem, eles ainda insistem em querer viver da forma que querem viver. Então nós vamos ler, para a gente encerrar esse texto, com o nosso pastor amado, o pastor Guidolin, o texto também previsto para esta manhã. Vamos lá? Professor Adriano, explica para nós então esses 3 textos que eu vou dar as referências para o irmão explicar. Êxodo capítulo 7, versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 8, versículos 15 e 19. E depois Êxodo capítulo 9, versículo 6. Isso, né? Preciosa leitura da palavra do Senhor. Então vamos lá, só para explicar esse texto. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui, né, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, citando a Faraó. Então, todavia, veja só o coração de Faraó. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 14. Isso é 13 e 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o meu povo. E há muitos corações endurecidos que rejeitam, que não ouvem a palavra de Deus, que querem continuar endurecendo seus corações. Não é que Deus vai lá e endurece o coração para que a pessoa não creia, a pessoa não seja salva, e sim a própria pessoa endurece seu coração para não crer que Deus é Deus, que Deus é Salvador, que Deus é Senhor. Prefere não crer, não acreditar, rejeitar tudo que se diz a respeito de Deus para continuar vivendo as suas vidas, negando, mas vivendo no pecado. Verso seguinte, capítulo 8, versículo 15. O pastor já leu, só vamos ressaltar aqui. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor lhe havia dito. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Mais uma vez, o coração de Faraó também endurecido. E agora capítulo 9, versículo 16. Mas deveras para isso eu tenha mantido, a fim de mostrar o meu poder e para que seja o meu nome anunciado, que é o texto que Romanos fala lá no capítulo 9. Para isso te levantei, para fazer conhecido o meu nome. Então, Deus, pela sua presença, pelo seu pré-conhecimento, sabia que Faraó, não abriria mão disso, continuaria com o coração endurecido, e Deus vai lá e você quer medir forças comigo, então você vai sentir a minha ira, o meu juízo, que aí certamente
ele sofreu todas as consequências. Nós vemos que, pela história, mesmo depois de Faraó ter deixado o povo de Israel sair, a hora que estavam distantes, ele ainda mandou seus cavaleiros para ir lá, né? Mesmo depois de ter visto todas as 10 pragas, ele não se arrepende e manda os seus soldados, e aí, mais uma vez, né, o juízo de Deus cai sobre todos os soldados, faz com que o povo de Deus atravesse o Mar Vermelho e todos os outros sejam afogados, né? Mais uma vez, coração endurecido. Até quando? Você que nos assiste nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não renunciou tudo quanto é, que ainda não entendeu, né, o propósito salvífico de Deus, até quando estará com o coração endurecido? Abra o teu coração. A palavra do Senhor disse: hoje, se ouvir a palavra do Senhor, hoje, se ouvir o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é sobremodo tempo oportuno, é hoje o dia da salvação. O que falta para que você se arrependa, para que você seja salvo, para que você tenha uma renúncia, uma entrega para Deus? Voltando lá para Romanos, então ele fala: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. E Deus está esperando por você. E é interessante que a palavra misericórdia, depois de o apóstolo Paulo soma nessas duas palavras, mas é interessante que primeiro vem a misericórdia, depois vem a justiça de Deus. Ou seja, em todo o tempo Deus tem dado para você tempo de se arrepender, tempo de renunciar a quem você é, porque se ele agisse para conosco com justiça, amados, certamente nós não teríamos chance. Imagina se ele pegasse no primeiro erro de Adão, né, e ele pegasse e punisse o homem, para que o homem, ou seja, a humanidade teria acabado ali. Mas ao invés de ele agir com justiça, ele primeiro agiu com misericórdia. Ou seja, ele deu ao homem a oportunidade, né, e tem dado para nós, para você, a oportunidade. Até quando? Né? Quanto tempo você tem? Né? Quando será a sua partida? Você não sabe. Né? Vai esperar que passe a misericórdia e aí você receba a justiça de Deus? Né? Então é esse o nome sobremodo oportuno. Então essa questão da justiça de Deus, muitas vezes incompreensível, né? E nós como seres celestiais e conhecendo o que Deus tem em seu propósito, nós não devemos questionar, né? Quero dar aqui um exemplo. Nossa amada irmã Rosa, que também certamente está nos assistindo, ela uma vez nos contou que ela conheceu uma senhora, não vou me lembrar o nome dela agora, dessa pessoa, e ela falou: nossa, que pessoa caridosa, que pessoa bondosa, que pessoa de um coração tremendo, só falta para ela se converter, né? Porque ela ainda não era convertida, mas ela tem um coração bondoso, um coração assim, né, sabe, até melhor do que algumas pessoas que se dizem ser cristãos. E aí ela fala: nossa, que pessoa bondosa, que pessoa, né, maravilhosa, né, que bondade em seu coração. E olha que interessante, essa pessoa, por mais que tenha isso no coração, tenha bondade, né, se ela não reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa de Cristo, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que só um salva, só Cristo salva, que só através dele nós temos a salvação, ela vai morrer e vai receber o justo castigo de Deus, o justo juízo de Deus, simplesmente porque ela, primeiro, não reconheceu que Cristo é o Senhor, não reconheceu que ela é pecadora, não reconheceu que ela, sendo pecadora, precisa de Cristo e precisa se arrepender. E aí, se uma pessoa que matou, que fez várias maldades, roubou, no caso do próprio Paulo, que está escrevendo essa carta, ele foi uma pessoa que perseguiu a igreja, fez várias maldades com a igreja, né, acompanhou a morte de Estevão. Aí, só que a diferença de Paulo é que ele se arrependeu de tudo que ele fez e renunciou tudo aquilo que ele era, reconheceu que Cristo é o Salvador e hoje habita nos céus com o Senhor. Então, aí a pessoa fala assim: mas por quê? A injustiça na parte de Deus? Porque aquela senhora tão bondosa, tão caridosa,
só porque ela não reconheceu os seus pecados, né, não reconheceu Cristo, ela vai ser condenada. E aquela pessoa que fez tantas coisas erradas, de repente ela se arrepende e vai ser salva. A injustiça, né, a justiça nisso, amados, nós temos que reconhecer que, primeiro, Deus não é justo, não é injusto. Desculpa, Deus não é injusto. Primeira coisa que nós temos que reconhecer. Segundo, nós sim somos injustos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Jesus, quando ele veio, e isso levantou várias questões, né, a respeito do evangelho que ele pregava, ele falava assim: eu não vim para os sãos. Você vai no médico quando está saudável? Não, você vai no médico quando você tem algo errado na sua vida, ou seja, estou aqui com dor no peito, estou passando mal, estou com respiração ofegante, né? Aí você corre para o médico para que ele te dê receita, e você corre, né, para logo cumprir a receita que ele deu. É um remédio que precisa aqui só te curar, você corre lá e compra aquele remédio para ser curado, né? Então, nós temos que reconhecer que, sendo pecadores, estamos doentes e precisamos daquele que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que só Ele pode nos dar a receita para que nós possamos ser salvos. Ele foi questionado, Jesus, porque andava com pecadores. Olha lá, anda com pecadores. Mas ele fala: eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam, para que eles entendam que eu posso salvá-los, né? Então, ele não veio para aqueles que não têm pecado. Então, há muitas pessoas que acham que, por ter uma vida bondosa, caridosa, né, não precisa se arrepender dos seus pecados porque não tem pecado. E João fala, né, aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, ele fala também que, se nós nos arrependemos, nós temos um advogado, juiz justo, que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma e nos faz nova criatura. Então, antes de Deus agir com justiça, Ele age com misericórdia para que nós possamos ser salvos. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Amados, não espere a justiça de Deus. Receba a misericórdia de Deus. Receba a salvação de Deus que é dada pela graça. Não depende de quem quer, não depende de quem corra, mas você simplesmente estender a sua mão. Crer que Cristo é Salvador. Reconhecer quem você é, que você é falho, que você é pecador. Para que, através disso, arrependendo-se, alcance a bondade, o amor, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Muito obrigado pela paciência. Eu acho que eu talvez tenha passado um pouco do tempo, não vi aqui quanto tempo nós gastamos, mas foi um tempo precioso e que Deus possa ter falado no seu coração. Então, como eu falei, como a palavra de Deus fala, amados, não endureça seu coração. Creia que Deus pode fazer maravilha em seu meio, para que você se arrependa e seja salvo em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos, Deus, porque o Senhor, Pai eterno, tem nos salvado. Tem agido para conosco, não com a justiça, Deus, para nos destruir, para nos fazer justo juízo, mas tem agido com misericórdia para com nossas vidas. Pai eterno, nós te louvamos por isso, te bendizemos por isso, Pai. Honramos o teu nome e bendizemos e anunciamos, Deus, nos conduza para anunciar para tantos quantos precisam ouvir a tua bendita palavra. É o que nós oramos, nós pedimos, nós, Deus, clamamos em nome de Jesus. Amados, tenham um bom dia, um bom resto de domingo e que Deus venha abençoar a sua vida e que nós nos veremos logo mais à noite louvando, glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.